Bom dia de segunda-feira e novo desafio. E para o desafio de hoje eu quero falar de um tema que eu vivi na semana passada, vira e mexe eu vivo ele por aqui mesmo, que é a volta à rotina. Então, se você já começou uma rotina legal antes, estava cumprindo tudo certinho, mas aí veio alguma situação atípica que te tirou da rota e você não conseguiu voltar mais, esse vídeo é pra você, pra te ajudar a voltar à sua rotina sempre que acontecer alguma coisa fora do comum, e vai acontecer. Então, se você curtiu esse tema, então já curte também o vídeo aqui embaixo e se inscreve no canal para não perder nenhum desafio. E aí, como você deve ter percebido, eu estava sem rotina nenhuma desde o carnaval, né? Eu tava com a rotina certinha ali desde outubro e acabou que quando a gente voltou, né, do casamento, e aí depois veio final de ano, aí embolou tudo, voltei pra rotina, veio o carnaval, a gente voltou pra Belo Horizonte, então ficou aquela coisa meio altos e baixos, e o que aconteceu comigo pode ser muito parecido com o que acontece com você, até por essa época do ano, né, porque aí juntou final de ano, juntou carnaval, feriado, aquela coisa toda, então essas coisas podem acontecer com alguma frequência. Então, quando a gente voltou do casamento, voltou depois de final de ano, tava tudo indo bem. Aí a gente voltou pra Belo Horizonte, né, a gente tem família lá, então vira e mexe a gente fica muito tempo por lá. E aí agora emendamos uma viagem depois, logo depois a gente tava no Havaí, com fuso horário, aquela coisa toda. Então a rotina ficou uma grande bagunça. E isso pode acontecer com você também por mil motivos. Festa de final de ano, um momento mais tumultuado no trabalho com um grande pico de demandas. Às vezes você fica doente, fica gripada e perde o rumo. Às vezes você também tem família em outra cidade e acaba tendo que ir e vir várias vezes. São vários motivos. Então tudo pode acontecer, mas é um fato que você vai perder a sua rotina sim, mais cedo ou mais tarde. E é impossível manter todos os seus horários, todos os dias. É insustentável. E o que difere todas as pessoas daquelas que são constantes é a capacidade de voltar para esse rumo. Então, retomar o dia como ele era antes. Porque a constância não é fazer tudo sempre, todos os dias, ininterruptamente. Pode ser isso também, tem gente que faz isso, mas não é o meu propósito aqui, não é a minha linha de pensamento, não é como eu faço, então obviamente não é o que eu vou obrigar você a fazer, porque não é como eu vivo a minha vida. Então, pra mim a constância é você saber que você vai ser interrompida e saber voltar a fazer o que você fazia antes. Então, não dá pra fazer sempre tudo, todos os dias, porque a vida muda, né? Cada dia é um dia diferente, e ainda bem, porque seria muito chato se fosse tudo sempre igual, a mesma coisa, de domingo a domingo, aquela coisa toda. E a vida muda, e aí a nossa rotina vai mudar também. Às vezes muda abruptamente, aí você volta pra rotina, às vezes você vê que a rotina em si precisa ser ajustada. Então, ter constância é saber interromper aquela sequência que você vinha fazendo quando era necessário, e principalmente saber para onde voltar depois, saber de onde recomeçar. E aí estar também tranquila com esse processo de voltar. Porque eu me interrompo milhares de vezes por ano, vocês vêm aqui, vocês acompanham. É o ritmo que eu estipulei pra mim. Então, se eu tivesse com alguma grande meta fitness esse ano, talvez eu não pudesse ter essa interrupção da academia igual eu fiz no final de ano, igual eu fiz nesse época aí de carnaval e viagem. Então, como eu não tenho essa meta, tudo bem pra mim fazer essa interrupção e voltar depois. Eu mantenho o ritmo que eu tenho quando eu tô aqui em São Paulo, mas eu fico tranquila de me interromper quando eu não estou. Porque eu aprendi que é exaustivo manter essa rotina que eu tenho aqui em outros lugares, em viagem, em outras situações. Então não é o que eu quero pra mim. E aí, quando eu falo em rotina, o que eu quero dizer é o sistema que eu montei pro meu dia. Que é assim, acordar entre 6 e 6 e meia, tomar banho, ir pra academia, tomar café da manhã, ir pra academia, tomar banho, fazer o meu bloco de estudos da manhã ali de 8 e meia às 9 mais ou menos, porque eu ainda estou no projeto do ano em 12 semanas, ainda estou continuando com esse projeto, não acabou ainda. Ter o meu bloco de foco do trabalho entre 9 e meio-dia, almoçar, leitura e descanso ali depois do almoço, um bloco de tarefas mais tranquilo, mais simples, ali até umas 3 horas, que é o horário que eu não tenho raciocínio para absolutamente nada. Entre 3 e 5 tem mais um bloco de algum foco, algumas tarefas podem ser um pouco mais complexas. 5 horas tem o passeio da orquestra, né? Claro, vocês acompanham aqui, vocês sabem.
E aí depois, quando eu volto até umas 7, finalizar os e-mails do dia, algumas últimas pendências que podem ter aparecido. E aí depois, dependendo do dia, até umas 8, 8 e meia é o conteúdo aqui da página. Eu espalho isso em alguns dias na semana. Essa é a rotina que eu estipulei como ideal pra mim. Mas nesses momentos de vai e vem de férias, ida pra BH, feriado, final de ano, isso fica completamente mexido. E quando eu estou num pico de prazos do trabalho, como eu estou agora, isso também fica prejudicado. Por isso que eu tenho estratégias para saber quando me interromper e saber quando eu voltar. E aí uma coisa importante, quando você tem confiança em você, que você consegue voltar para a rotina, você se interrompe com mais facilidade também e com mais tranquilidade. Então você não fica naquelas de eu tenho que fazer tudo, porque você sabe que se você interromper você não volta. Mas se você sabe que você volta, você pode se dar esse luxo de, olha, agora eu vou ficar uma semana, 2, sei lá, 10 dias sem ir na academia, porque eu tô com muita coisa no trabalho, eu preciso desafogar isso aqui e depois eu volto tranquilamente. Viu como uma coisa leva a outra? Então a minha estratégia é sempre ir voltando aos poucos, porque eu já tentei fazer isso de voltar com tudo imediatamente no primeiro dia depois de alguma viagem, de alguma coisa, e deu errado todas as vezes. Assim, não dá. Não dá pra voltar das férias e de repente eu querer acordar às 6 da manhã e ficar 40 minutos na academia e estudar e trabalhar pra caramba. Não funcionou. Então eu vou voltando aos poucos. Então assim, uns 10 dias atrás, quando a gente voltou do Havaí, tinha muita coisa do trabalho pra fazer. E aí, pra vocês terem uma ideia, teve um dia que eu finalizei todos os e-mails, 3 da manhã. E aí, 8 e meia da manhã, eu já tinha 15 e-mails só de prazos judiciais. Não é uma coisa que acontece com frequência, mas é um pico muito, muito, muito diferenciado. E aí, eu escolhi focar 100% no trabalho, assim, não era a hora de voltar com 100% da rotina, porque eu ia acordar super cedo, ia pra academia e ficar estressado porque tinha um monte de coisa acontecendo no trabalho. Não dava, a minha cabeça não ia funcionar se dividindo dessa forma. Então a minha estratégia era pegar alguns dias, eu separei 3 dias, pra ficar com foco de 100% no trabalho, ficar 24 horas por dia por conta disso. Essa era a realidade daquele momento, e aí depois eu ia entendendo como que as coisas funcionavam. Se depois desses 3 dias eu visse que nada mudou, que continua com um pico gigantesco de demandas, aí eu ia entender que a minha rotina agora, a partir daquele momento, era aquela e todas as outras coisas iam ter que se encaixar naquela nova realidade. No meu caso aqui, não foi o que aconteceu. Com esses 3 dias eu consegui diminuir bastante assim, o ritmo, consegui adiantar bastante coisa, voltei um pouco pro que era antes e aí a partir da semana seguinte, que foi semana passada, aí eu já fui voltando um pouco mais com alguns elementos da rotina, né? Então, o passeio da orquestra obrigatório, né? Ela nunca me deixa esquecer dele, então isso teve que continuar. Mas aí no resto eu fui fazendo assim, meia ficha de academia, o estudo eu coloquei 2, 3 vezes na semana e fui fazendo essa coisa bem aos pouquinhos. Porque sempre que a gente desce vários degraus, muitas vezes a gente quer correr tudo pra cima de novo, né? Pra compensar aquele tempo perdido. Mas isso não funciona. A gente tem que fazer igual sempre faz, pra qualquer hábito novo. A gente sobe um degrau, se estabiliza ali, fica confortável ali e sobe mais um. Mas quando você já tinha a rotina antes, essa estabilização acontece mais rápido. Então quando você volta alguns degraus, não se preocupa, não é voltar a estaca zero. Não é. Não é começar tudo do zero, como se tudo tivesse perdido. De jeito nenhum. Você já se acostumou com aquilo. Então essa subida, essa estabilização, ela é mais rápida, ela é mais ágil, ela é mais efetiva. Então vai dar certo. Não é como se você estivesse voltando a estaca zero, não. Você não perdeu todo o seu avanço. Essas pausas são importantes, são necessárias e, no meu caso, e acredito que no caso de vocês também, elas são inevitáveis. Não sofrer porque isso aconteceu ou se desesperar porque a rotina não está do jeito como você gostaria ou porque ela se perdeu, né? Isso só atrasa o seu retorno, o seu novo avanço, essa recuperação. Não pode abraçar esses momentos, essas mudanças, porque faz parte da vida e é normal. Então, igual eu falei, o importante é você saber como, quando e pra onde voltar sem se culpar. E aí eu coloco prazo em tudo, né? Então essa volta à rotina, obviamente, tem um prazo pra mim também. Eu tive esses 3 dias de foco no trabalho, foi o prazo que eu estipulei pra mim, pra depois avaliar como que tava isso, essa nova realidade.
E aí depois, primeira semana de volta à rotina, eu faço o mínimo necessário. Então assim, metade do tempo na academia, igual eu falei, 2 vezes, 3 vezes na semana do estudo e pronto. Na semana seguinte, que vai ser essa próxima agora, eu já aumento um pouquinho. Já faço a ficha completa mais dias na semana e aí coloco o estudo todos os dias, mesmo que seja por um período um pouco menor ali. Ao invés de 40 minutos ou 1 hora, eu faço meia hora, 20 minutos, vou ajustando dessa forma. E aí na terceira semana, aí sim, a minha meta é voltar 100% totalmente do jeito que era antes. Se eu não tiver nenhum imprevisto real, né, tipo ficar doente. Se eu não der prazo, gente, eu não volto, tá? Nem eu, nem você, nem ninguém. Então, eu sempre vou achar uma desculpa para não voltar se eu não der esse prazo. Se o prazo for, quando estiver tudo mais tranquilo, sério, assim, nem você cai nessa conversa mais, né? Isso não adianta. Então, se eu não me der prazo, todos os dias eu vou falar que a vida ainda tá muito tumultuada, não dá pra voltar. E aí pensa aí, quantas desculpas você já se deu desde o carnaval pra não voltar a fazer o que você estava fazendo antes? Então, por isso que eu dou o prazo. Independente do que estiver acontecendo, é o meu prazo, é isso aí. Mas a vida tá muito cheia ainda. Então faz a sua nova rotina com base nessa nova realidade que você entende que você tá vivendo. Ajusta suas coisas pra caberem ali, mesmo que elas tenham que ser adaptadas, e é isso. Então essa aula de hoje é a sua oportunidade de parar de jogar contra você mesma e começar a jogar no seu time. Então não se culpe, não se force, mas não se dê desculpas, se dê prazo. Então joga junto com você mesma, vai voltando aos pouquinhos aqui. Então se dê uma meta para essa semana, uma meta pequena de voltar aos poucos, uma meta um pouco maior para a semana seguinte. E igual eu disse, volta com tudo na terceira semana. E eu quero ver quem vai voltar aqui 100% comigo. Vamos juntas voltar à rotina.